Oi, bom dia. Essa é a segunda parte do vídeo para o sétimo ano do capítulo 3, tá? Mudanças na Europa Feudal, do livro História e Cidadania, sétimo ano. Tá? Então, na aula anterior, nós havíamos explicado o começo das mudanças, as inovações técnicas na Europa, tá? A rotação de cultura, maneira de plantar. Falamos sobre as feiras, sobre os comerciantes, artesãos, tá? Falamos que as cidades tiveram que brigar para se libertar. Começamos a falar das cruzadas. Aí eu expliquei para vocês, comecei a explicar para vocês o que eram as cruzadas, né? Falei que eram expedições que o Papa convocava há 5 séculos para libertar a cidade de Jerusalém. E expliquei os motivos que a cidade de Jerusalém é sagrada para 3 religiões até hoje. Né? Expliquei tudo isso. Então, o Papa mandou essas excursões lá, tá? Durante 5 séculos, teve várias expedições armadas. Teve a expedição, por exemplo, das crianças, que eles, baseado naquele versículo da Bíblia, que as crianças herdarão os céus, eles foram mandar as crianças pobres para lá, né? Uma das cruzadas foi a cruzada dos meninos. Esses meninos, essas crianças, grande parte morreram só no caminho, porque eram subnutridas, eram fracas, e a viagem da Europa ao Oriente Médio a pé e de barco é muito longa, então essas crianças morreram. As que não morreram na viagem foram mortos a golpes de espada ou foram viraram escravos. Houve a cruzada dos mendigos também, a cruzada dos cavaleiros, dos nobres e assim por diante. Tá? Mas o que é importante falar dessas cruzadas? Essas cruzadas, a primeira coisa é que eles não conseguiram libertar a cidade de Jerusalém. Continuou na mão dos árabes. De todas as batalhas que eles fizeram com os árabes, pouquíssimo eles ganharam, a maior parte eles perderam. Por quê? Os árabes, eles estavam acostumados com a temperatura do ambiente, que lá é muito quente, acostumados com a geografia, usavam armas de aço, e os cruzados não. Os cruzados, os europeus, usavam armas pesadas de ferro, não estavam acostumados com o clima, e acabaram perdendo a batalha. Mas, mesmo perdendo a batalha, as cruzadas tiveram o seu ponto positivo. E um dos principais pontos positivos das cruzadas foi que eles tiveram contato com rotas comerciais novas e tiveram contato também com produtos novos. Tá? Então a Europa passa a conhecer novos produtos, novas rotas comerciais. E isso faz com que a economia da Europa gire muito mais. Porque dessa vez, agora eles não tinham só trigo, cevada, eles tinham as especiarias, tinham temperos, tinha açúcar que não era conhecido na Europa, ou era pouco conhecido na Europa. As coisas, o chá na época, que eles tomavam mais chá e tal, essas coisas eram todas sem açúcar, né? Não eram adoçadas. Né? A pimenta do reino, a pimenta do reino, é, cravo da Índia, tal, e eles começam a comercializar esses produtos que dá muita riqueza também, tá? Na página 54 tem um mapa, um pequeno mapa, e está mostrando essas rotas dessas cruzadas. E está falando de algumas cruzadas ali. Tá? A primeira cruzada, a segunda cruzada, a terceira cruzada. Então está explicando o que eu já havia falando antes para vocês. Tá? Bom, aí nessa mesma página 54 fala dessas mudanças que as cruzadas proporcionaram, fala desse comércio, que o comércio aumentou muito, tá? É, assim, uma outra mudança também foi o seguinte, além de incentivar o comércio, tá, os comerciantes ficaram mais ricos, ficaram mais poderosos, toda vez que uma classe social sobe, a outra desce. Então, se os comerciantes subiram sua importância, os nobres desceram sua importância. Então, houve uma mudança de forças na Europa também. Um outro detalhe bem interessante de falar é que esses comerciantes que cresceram seu poder, eles fazem uma aliança com o rei. O que é essa aliança? Eles pegam o dinheiro que eles têm, dão para o rei pega o dinheiro dos comerciantes, tá? Então há uma troca. Os comerciantes dão dinheiro para o rei, em troca eles querem alguma coisa. O rei, com esse dinheiro, monta os seus próprios exércitos.
e não depende mais do senhor feudal que eu havia falado na outra aula, no outro vídeo. Então o rei passa a ter seus próprios exércitos e se torna um rei forte. Em troca, os comerciantes recebem algumas coisas do rei, como por exemplo combate a ladrões que ficavam nas estradas, melhoria das estradas, redução de impostos, fim de pedágios, tudo isso para melhorar o comércio. Uma outra coisa também que melhora muito para os comerciantes é que antigamente as feiras eram a base de troca, você trocava uma coisa por outra. Ou quando tinha dinheiro, moeda, cada local tinha a sua própria moeda, né? Então, às vezes um local tinha uma moeda de ouro, outra de prata, uma maior, outra menor, outra era de bronze. Então ficava difícil negociar no mesmo reino com várias moedas diferentes. Então o rei passou a unificar as moedas. Os pesos também, às vezes as pessoas negociavam em quilo, outra negociava em arroba, outro negociava em onça, que é um outro tipo de medida, e ficava difícil negociar com esses pesos e medidas diferentes. Então o rei também unifica, faz só um peso e medida para cada região, facilitando o comércio. Tá? Na página 55 está falando como é que está aqui basicamente naquele lance do renascimento cultural, né? Como é que os comerciantes passam a financiar as artes, o conhecimento, né? E tem uma melhoria muito grande nas artes e no conhecimento, principalmente porque também com a subida do comerciante a força da Igreja Católica desce. Então os comerciantes financiam esses novos artistas e cientistas que passam a não representar mais coisas só da Igreja Católica. Então, antigamente, as pinturas, as esculturas representavam só coisas ligadas à Igreja Católica. E com essa mudança, com esse fortalecimento dos comerciantes que dão dinheiro aos artistas e cientistas, eles passam a representar coisas fora da religião, coisas mais voltadas à natureza. Esse é o renascimento cultural. Tá? E surgem também as primeiras universidades. Olha, tem universidade na Inglaterra no dia de hoje que tem mais de 1000 anos. Olha só como é que pode, né? Então, as universidades surgem nessa época também. Na página 56 tem uma cena assim de pessoas mortas, uma mulher em cima de uma charrete, tá? E um ser negro alado com uma foice na mão, a morte, tá? Nessa página está falando como é que as epidemias, né? As cidades que cresceram naquela época não tinham higiene, eram cidades que se encheram de gente de repente, né? Não tinham moradia para todo mundo, o esgoto era a céu aberto, a sujeirada ficava na rua, muita gente junta, e isso favoreceu várias doenças, principalmente a chamada peste negra. Tá? A peste negra era uma peste transmitida pela uma pulguinha que tinha no rato. Esse rato ele veio da Ásia. Como é que ele veio da Ásia? Os navios que traziam mercadorias. Então esse rato entra na cidade da Europa, vem da Ásia, entra na Europa, encontra um território bom para ele sobreviver, e esse rato começa a sobreviver na cidade da Europa. É o rato cinza, o rato negro. Né? E esse rato ele tinha uma pulguinha, e essa pulguinha transmitia peste bubônica. A peste bubônica era uma doença chamada de peste negra também. Ela matou 1/3 da população da Europa. Tá? Era uma doença muito grave. Tá? Na página 57, está falando da Guerra dos 100 Anos. Tá? Foi um conflito que não durou 100 anos. Você pode ver na própria data de começo final, ó, 1337 a 1453. Então durou mais de 130 anos. Ah, então eles guerreavam todo dia durante 130 anos? Não. Guerreavam um tempo, aí paravam um tempo, mas essas sequências de batalhas, de guerra, foi chamada de Guerra dos 100 Anos. Tá? E tudo por causa de território para ver quem ia ser o rei de cada lugar. Tá? Bom, na página 58 conta a história de Joana d'Arc, tem até o filme Joana d'Arc, tá? Ela hoje é uma santa da Igreja Católica, que é uma jovem camponesa, pequena, uma mulher, foi lá e guiou ou liderou os soldados franceses que conseguiram vencer os ingleses.
É uma história bem interessante. E ela é triste também, porque depois ela acabou sendo queimada na fogueira como bruxa. Olha que história interessante, né? Na página 59, fala das rebeliões camponesas. Os camponeses estavam cansados de ser explorados pela nobreza, pela própria Igreja Católica, e passam a se revoltar, tá? Querendo melhores condições de vida e de liberdade também, tá? Na página 60 e 61, tem as atividades que é para fazer, tá? A primeira atividade é para marcar a atividade incorreta, não é correta, é incorreta. Na segunda é uma leitura de gráfico, tá? Ela fala sobre o número de pessoas na Europa nessa época por ano, né? Então vocês vão ver que num eixo tem a quantidade da população e no outro eixo tem as datas, os anos, né? Então vocês vão analisar e responder A, B e C, tá? Na 3, vocês para responder a 3 da página 61, vocês têm que voltar na página 49, tá? E lá tem um mapa e vocês vão, por exemplo, na letra A, simples, dar um outro título para o mapa, né? Então vocês vão inventar um novo título para o mapa, tá? Na 4, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá? Só que é o seguinte, quando você encontrar as falsas, tá? Você vai lá e escreve no caderno por que está falso. Por que é a falsa, né? Por que você marcou que aquela é falsa, tá? E na número 5 também é incorreta, tá? Então vocês vão fazer essa semana a 60 e a 61. Como esse capítulo é muito grande, nós vamos terminar com ele na próxima aula. Na próxima aula, semana que vem, tá? Nós vamos dar voltar na explicação desse mesmo capítulo e vamos fazer depois a 62 e a 63. Mas a semana é só isso, a 60 e a 61. Tá ok? Então, um abraço a todos, se cuidem, bom final de semana.